O bate-papo agora é com o especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Hoje vamos falar sobre felicidade no trabalho. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Bom, trabalhar feliz é melhor, né? Muito melhor. Muito mais fácil trabalhar feliz do que trabalhar de maneira processual. Essa semana a gente viu em algumas entrevistas falando que cada vez mais o jovem brasileiro procura um trabalho que dê a ele estabilidade. E quando colocaram isso, colocaram uma medida bem interessante. Colocaram assim, olha, cada vez menos o jovem procura a felicidade, cada vez mais ele procura a estabilidade no trabalho. Nós sabemos que a estabilidade é algo importantíssimo para que a pessoa tenha os seus próprios desejos, que ela tenha liberdade de escolha, que ela tenha a possibilidade de cuidar da sua vida e fazer as escolhas melhores. O que a gente não pode pensar é que cada vez mais o jovem está procurando um trabalho sério. Na verdade, cada vez mais o jovem busca a felicidade. O jovem busca a felicidade dele e como ele está se tornando cada vez mais cedo uma pessoa autônoma, ele procura ter a estabilidade dele para que ele possa crescer. Mas o grande desejo de todos nós é ter uma carreira com bom equilíbrio entre um trabalho que eu ame fazer e que me faça bem. Então, eu acho que o ponto ideal para a gente trabalhar é esse. É a gente olhar para aquilo que nos faz muito bem, porque aí a gente consegue crescer na carreira. Se a gente não pensar desse jeito, a gente vai ter uma grande massa de trabalhadores que são mão de obra, vamos dizer assim, tem a possibilidade de atender as demandas das indústrias e das empresas, mas não tem a capacidade de fazer o país crescer. Isso já começa na hora, por exemplo, de escolher um curso na faculdade? Muitas vezes isso acontece depois do curso da faculdade. Tem pesquisas que dizem que nós escolhemos os nossos cursos muito cedo e nós não testamos outros trabalhos antes de conseguir realmente escolher. Então, quando você faz uma escolha e você acredita que aquela escolha é a escolha certa, você vai seguir por aquele caminho. Se aquilo começar a te fazer feliz e você vê que aquilo está certo, você consegue seguir em frente. Agora, muitos jovens se frustram quando terminam a faculdade e aí eles têm que buscar um outro tipo de trabalho. Por quê? Aquele trabalho que ele escolheu aos 15 anos de idade não é exatamente o trabalho que está de acordo com o comportamento que ele gostaria de ter, com a forma como ele gostaria de trabalhar ou com a flexibilidade que ele gostaria de possuir. Então, ele é escolhido de maneira muito, vamos dizer assim, é escolhido muito cedo. É escolhido muito cedo e, ao escolher muito cedo, muitas vezes a gente tem a troca de caminho depois da escolha da primeira faculdade. Vou voltar um pouquinho mais. Ainda existem muitos pais que, às vezes, não gostam da escolha dos filhos porque falam, nessa profissão você não vai ganhar dinheiro. Escolhe uma profissão que você ganha dinheiro. E o mais impressionante de tudo isso os pais têm uma parcela na escolha dos filhos. A partir do momento que aquela criança foi criada pelos pais, os pais têm uma grande influência na formação do comportamento daquela criança. Essa criança crescendo, ela vai demonstrar que esse comportamento levou ela a determinadas escolhas. Então, quando um pai fala, mas eu não gostaria que você fosse, vamos colocar aqui, eu não gostaria que você trabalhasse como pintor, né? Vamos falar de pintor de quadros, de um artista. Não gostaria que você fizesse isso. Eu gostaria que você fizesse uma faculdade de advocacia, alguma coisa mais séria. Esse próprio pai, ele está trazendo para esse filho um certo confronto. Porque durante a vida toda esse pai deu estímulos que levaram essa criança a tal local. E aí, quando chega na hora da escolha da profissão, ele não observa muito bem. Por isso é importante, na idade do segundo, do terceiro ano, saindo do colegial para ir para a faculdade, é importante fazer alguns testes vocacionais. Além de testes vocacionais, testes comportamentais, para ver como essa pessoa se sente e qual o ambiente de trabalho ideal para ela. Porque muitas vezes a gente não precisa procurar qual é o nosso ambiente de trabalho ideal a primeira vez, mas a gente pode procurar algo que se assemelhe muito àquilo. É importante fazer testes, é importante experimentar, né? Experimentar trabalhos, experimentar profissões, para que você possa reconhecer qual delas te faz mais feliz. Agora, começo do ano, muita gente fala, vou mudar de emprego, ou vou conseguir um emprego. E a gente vê muitas vezes que algumas pessoas falam assim, peguei aquele porque é o que tinha. E aí leva uma vida frustrada, vai trabalhar chateada, acorda de manhã falando, putz, tem que ir lá para aquele lugar de novo, que saco. O que dá para fazer, Lucas, para mudar essa situação? Porque é muito triste ver alguém trabalhando numa função, porque ela passa para todo mundo que ela não gosta daquilo e que ela está ali meio que empurrada.
E aí não vai nada bem, né? Exatamente. Nós temos um grande problema na esfera político-governamental. Nós não damos subterfúgios para que as pessoas consigam encontrar as suas habilidades. Então, a pessoa acaba fazendo esse tipo de escolha. Nós temos um grande percentual, não vou lembrar agora exatamente, mas temos um grande percentual de pessoas que é infeliz em sua profissão, mas está dentro de um estado de contentamento com o seu recebimento. Então, ele vive exatamente desse jeito. Eu vou lá, eu trabalho, eu me esforço. A ideia é exatamente essa, de esforço. E o meu esforço traz o meu sustento. Essa é a ideia que essa pessoa viveu. Para que a gente reverta isso, a gente precisa começar a trabalhar dentro das escolas, dentro das faculdades e dentro das empresas uma outra mentalidade. Nós precisamos, vamos falar das 3 coisas de maneira separada. Dentro das escolas, nós precisamos estimular dentro das escolas diversas atividades que propiciem a criança ou ao adolescente visualizar as suas habilidades como algo importante. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi dentro do estudo da felicidade é a valorização das profissões. Nos países mais felizes do mundo, as profissões elas têm valores muito parecidos, valores financeiros mesmo muito parecidos. O valor de um professor é muito similar ao valor de um advogado, é muito similar ao valor de um médico, é muito similar ao valor de uma pessoa que trabalha na construção civil. E isso é muito importante, porque a partir daquele momento que eu vejo que o que eu amo fazer é algo que tem valor para a população, eu me sinto fazendo bem comum, eu me sinto dentro da minha função, exercendo de maneira muito boa. E tendo uma estabilidade, isso me valoriza muito. Então, essa é a primeira parte, que é nas escolas. Nas faculdades, nós temos um processo importantíssimo de melhora na parte de ensino da faculdade, que é o quê? É integrar a faculdade cada vez mais com a prática. É integrar o estudo à prática para que a pessoa reconheça já no primeiro ano se aquilo é algo que ele quer levar para a própria vida. Nós temos diversas pessoas da nossa geração, vou dizer, eu estou com quase 30, e diversas pessoas que buscaram uma profissão, mas depois de terminar a faculdade, quando viram como aquilo era realmente feito no mercado de trabalho, falaram, não, isso não serve para mim, então eu vou mudar de profissão. Ou entraram para o mercado de trabalho falando, não, eu não sei fazer isso, que é o mais triste, é você cursar uma faculdade e não sair preparado. E a nossa última esfera, a esfera governamental, ela é responsável pela economia. Digamos que uma economia mais estável garantiria às pessoas um direito de escolha melhor. O direito de escolher aquilo que eu vou fazer. A partir do momento que eu tenho estabilidade em funções que julgaríamos funções básicas, por exemplo, eu gosto muito de cuidar de criança, então eu gostaria de ser babá. Mas hoje, se você for ver o valor que é pago para uma babá, as pessoas não gostariam daquele recebimento porque não dá a ela uma liberdade de escolha sobre a própria vida. Então, a esfera estadual tem esse cuidado, que é você cuidar para que as pessoas tenham estabilidade financeira, para que ela possa ter uma longevidade, uma saúde melhor para trabalhar mais tempo. Bem diferente do que aqui no Brasil. No Canadá, por exemplo, quando você manda um currículo, você não pode colocar a sua idade. Eles não querem saber quantos anos você tem, mas se você está apto para aquele cargo. Aqui, o pessoal, a partir de 40, já começa a ser meio que rejeitado, né? Quando vem ali o número no currículo. E aí a minha pergunta é a seguinte, eu já vi muita gente chegando perto dos 40, por exemplo, e que viveu aí uma carreira, mas está muito insatisfeito. E diz o seguinte, mas eu só fiz isso a vida inteira. Como se automotivar para ir em busca de uma outra profissão? A gente tem... Com essa questão da idade, a gente vai estar falando de 2 países extremamente diferentes. Vamos dizer, o Canadá está entre os 5 primeiros países mais felizes do mundo. O Brasil está em 22º. Vamos falar de 2 coisas. Uma, a seleção das empresas, a cultura das empresas lá é diferente. Lá eles valorizam o talento e a vontade. O talento e a vontade não tem a ver com a idade. Aqui nós temos a valorização do currículo. A valorização do currículo é sempre um primeiro olhar que as empresas olham para aquilo e falam assim, não, tecnicamente essa pessoa me serve. E elas contratam erroneamente pessoas que têm um lado técnico muito forte, sendo que muitas vezes a parte de atuar verdadeiramente não funciona. É preciso mudar também a forma das empresas enxergarem isso, para que a gente possa aceitar esse mercado novo, que cada vez mais nós temos as pessoas que estão chegando a uma idade mais elevada, só que com saúde para trabalhar.
Para a pessoa em si, é ela olhar para esse outro lado. Ela vê que existem oportunidades de mercado onde ela pode aprender, onde ela pode exercer a função aprendendo. Na área de tecnologia da informação mesmo, é uma área que abre muito campo para o que eles chamam de talentos. Talentos são as pessoas que têm habilidades interpessoais, têm habilidades para fazer algumas coisas ali que são necessárias, e essas pessoas são colocadas, independente da idade, num cargo que ela vai aprender a fazer algo novo. Quando a pessoa diz, eu fiz isso a minha vida inteira e eu só sei fazer isso, é um momento muito importante para que ela procure alguém que ajude ela a enxergar o que ela não fez. É igual a escolha da criança. Você precisa colocar para ela algo a ser feito, você precisa dar a ela um empurrãozinho e falar, ó, já tentou fazer isso? Ah, mas eu não sei, eu acho que eu não sou bom. Essa é a primeira coisa que as pessoas dizem. Então tenta, experimenta fazer isso e vê se isso te serve. Eu tenho um amigo com uma história muito interessante, que aos 45 anos de idade, ele trabalhou a vida inteira como vendedor, e aos 45 anos de idade ele não sabia o que fazer. A esposa dele abriu um pet shop, e ele descobriu que ele era ótimo em organizar as finanças do pet shop. E ele não precisou viajar mais tanto, ele está super feliz com 3 pet shops em Curitiba. Olha só. E trabalhando muito bem naquilo que ele tem habilidade para fazer. Aliás, isso é uma coisa que, assim, ao meu ver, abre muito portas, né? Quando você encontra realmente aquilo que parece que era para você, que é uma coisa que você faz com amor, com carinho, e normalmente, não dá para colocar isso como regra, mas é uma coisa em que você ousou fazer diferente, né? Exatamente. É o ousar fazer diferente, é o experimentar algo que é improvável. As pessoas dizem assim, você já tentou fazer isso, você já tentou fazer aquilo? Quando você está sendo observado por outras pessoas, elas tendem a te observar com os olhos delas. Então elas te colocam possibilidades que são possibilidades óbvias. E dentro do óbvio, o resultado é o esperado. Dentro da tarefa óbvia, o resultado normalmente é o esperado. Quando você muda de profissão e a outra profissão ela tem um cargo X, ela normalmente está atrelada a um valor X. Quando você resolve ousar fazer o que não é óbvio, algumas vezes é o empreender, colocar algum sonho seu para funcionar, o resultado é o inesperado. Nós temos o lado bom e o lado ruim disso, mas o lado maravilhoso é que a partir do momento que o ser humano se coloca em uma situação desconhecida, ele gera dentro dele, além de uma felicidade que vai ativar vários hormônios, ele gera a reativação de vários neurotransmissores. Quando você tem uma pessoa que tem uma idade de 40, 50 anos, e ele se coloca numa nova atividade, ele reativa uma série de neurotransmissores. Durante a vida, a gente vai desconectando eles. E quando a gente ativa eles novamente, é muito importante para que a nossa saúde mental também continue a existir. A gente poderia dizer que para quem está num trabalho aí que não está legal, que está frustrado, que está levantando de manhã chateado, porque tem que ir para aquele lugar trabalhar, o ideal seria dar uma paradinha, pensar e, de repente, tentar inovar? Exatamente. Toda pessoa que eu conheço que inovou na parte de trabalho me diz a mesma coisa. Eu tentava fazer as duas coisas simultâneas, tentava manter o meu trabalho padrão e tentava trabalhar com aquilo que eu amo simultaneamente, não conseguia, não dava frutos. Existe um momento que você deve olhar para aquilo e falar, realmente eu amo isso? Então vale a pena eu tentar, vale a pena eu arriscar. Eu gosto de fazer uma comparação com o momento nosso de adolescência, quando você conhece aquela pessoa que você fala, aquela pessoa ali é apaixonante para mim. Ela pode ser apaixonante, mas se você não for conversar com ela, ela vai passar na sua frente e talvez você fique a vida inteira pensando, e se eu tivesse falado? A oportunidade de fazer o que você ama é exatamente como uma paixão. Ela está ali, mas você precisa sair do lugar, levantar e falar, olha, eu estou aqui para você também, disponível para que a gente comece um bom relacionamento e que esse relacionamento gere um trabalho e que gere para mim também a felicidade de fazer o que eu amo. Não basta só reclamar, né, Lucas? Tem que agir. Não adianta. Eu imagino, olhando para a mesma situação, você olha para aquela pessoa e fala, mas não vai dar hoje, porque hoje eu não coloquei o sapato adequado, porque hoje eu não estou bem, não vai funcionar. Agora, se você tira todos os intempéries do meio e fala, não, eu vou fazer. Encara, vai funcionar. Vai funcionar. Pode ser que durante algum tempo isso não dê certo. Toda escolha tem uma dificuldade. Até a escolha certa, até o caminho certo que você escolhe tem as dificuldades. Basta você aceitar e falar, olha,
até eu conseguir fazer isso funcionar da melhor maneira, eu preciso de um esforço para que eu consiga encontrar a maneira certa de fazer aquilo que eu amo. E aí ser feliz. E aí ser feliz. Obrigada mais uma vez, Lucas. Eu agradeço.